Conselheiro Luiz Carlos Pereira, com a palavra, e o processo é o 28 da pauta. Senhor presidente, senhores conselheiros, senhor procurador do Ministério Público de Contas, trata-se de proposta de consulta subscrita pelo senhor Arnon Osni Mendes Lucas, presidente do Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Mato Grosso, na qual objetiva parecer desse tribunal sobre a possibilidade ou não de aplicação de dispensa de licitação prevista no inciso 11 do artigo 24 da Lei 8666 de 93 para a contratação de terceiros, após a convocação e esgotamento de todos os licitantes classificados no certame licitatório, em se tratando de contratação de remanescente de obra, serviço ou fornecimento, em consequência de rescisão contratual. De acordo com a consultoria técnica, a contratação de terceiro para execução de remanescente de obra, mediante dispensa de licitação, é possível, pois a previsão contida no inciso 11 do 24 constitui verdadeira hipótese de licitação dispensável, permitindo-se, portanto, que outros potenciais fornecedores, não participantes da licitação original, possam ser contratados diretamente, homenageando o princípio da continuidade dos serviços públicos. Em posição diametralmente oposta a essa, o MP de Contas assentou que, segundo a melhor doutrina e jurisprudência, a contratação direta para execução de remanescente de obra dirige necessariamente a licitante que tenha participado da licitação que deu origem ao contrato, respeitada a ordem de classificação. Por conseguinte, opinou pela necessidade de licitação pública, quando os participantes classificados no certame não concordaram em assumir a execução do remanescente do objeto contratual nos moldes do acordo realizado com o licitante vencedor. O MP de Contas opinou pelo conhecimento da consulta e sugeriu a aprovação da resolução que está em tela. Eu não lerei porque já consta aqui na tela dos computadores de Vossas Excelências. Esse é o relatório resumido, senhor presidente. Em discussão, encerrada a discussão e votação. De início, destaco o que conheço da consulta, uma vez que preenche os requisitos legais de admissibilidade. No mérito, o questionamento refere-se à possibilidade, como já dito, da administração, após convocar todos os licitantes classificados no certame anterior, e esse chamamento restar infrutífero, contratar diretamente outro fornecedor que não haja participado da licitação, ou, se contrariamente, deve realizar nova licitação. Essa é a dúvida, né? A controvérsia travada entre as considerações técnicas e ministeriais estabeleceu-se em saber se a contratação em si pode ser direta, dispensável, ou se, ao contrário, a negociação infrutífera decorrente da convocação prévia dos candidatos constitui condição para que, então, se possa promover a contratação direta de qualquer outra empresa. Reconheço que a interpretação conferida pela consultoria técnica é laboriosa. No entanto, ela ouvida a regra hermenêutica da interpretação restritiva sobre normas de exceção, os efeitos jurídicos da adjudicação da licitação e ainda ouvido os análogos efeitos jurídicos do aditivo contratual fora do prazo de vigência, conforme explico. A regra do 21 não é um texto isolado, nem mesmo norma geral excepcionada por normas especiais. Diferentemente, tanto a lei do regime diferenciado de contratação quanto o Estatuto das Estatais prevêem semelhante regra de licitação dispensável. Ainda tratando-se de das hipóteses de dispensa de licitação, como exceção, deve-se a essas o emprego da interpretação restritiva por parte do hermeneuta. Pois bem, o que o artigo 24, eu vou tentar resumir, ele diz o inciso 11, ele fala em hipótese de licitação dispensável, sem dúvida. Segundo, quais são as condições como essa contratação deverá ser realizada. E terceiro, os sujeitos de direito que poderão ser chamados à contratação nessa hipótese. E o fato tutelado é a existência de contrato administrativo rescindido. Ok. A condição básica é que tem que ter as mesmas condições oferecidas pelo licitante vendedor. E os sujeitos que podem ser chamados, a própria lei, ela diz que são as empresas participantes da licitação que deu origem ao contrato. Segundo a consultoria técnica, o sujeito poderia ser chamado para assumir o objeto remanescente do contrato é indeterminado, pois, se a negociação for infrutífera, poderia se chamar um terceiro. O voto está um pouco grande, mas eu vou fazer só um resumo.
já na emenda aqui para que Vossa Excelência entendam. Eu não quero dizer que uma vez que, conselheiro Walter, que não se... o contrato foi rescindido e as demais empresas não tiveram interesse, eu não estou dizendo que a administração não possa contratá-la. Agora, a consulta foi feita assim, com base no inciso 11 do artigo 24. E o inciso 11, ele é claro em dizer que essa hipótese de licitação dispensável seria com as empresas que participaram da licitação. Então, quanto a esse aspecto, não. Por isso que eu vou ler a emenda. Com base nesse inciso, não é possível. Agora, ocorre que as demais... hipótese de dispensabilidade pode ser aplicada, inclusive, e aí quem vai dizer é o caso concreto, não vai ser o tribunal que vai responder. Isso aí, até uma contratação emergencial pode ser feita, que já é previsto no inciso 4º. Então, vou ler a emenda para facilitar, né? Licitação dispensa remanescente de obra, serviço ou fornecimento, no artigo 24.11 da Lei 866. Impossibilidade de contratação direta após convocação infrutífera dos classificados da licitação anterior. 1. Não é possível a contratação direta de executante fornecedor não participante do certame originário para a consecução de remanescente de obra, serviço ou fornecimento, por motivo de rescisão contratual, mesmo diante da convocação infrutífera de todos os licitantes classificados no certame anterior, sem prejuízo de eventual incidência de outra hipótese de licitação dispensável, dispensada ou inexigível, conforme o caso. Quando nenhum dos licitantes remanescentes na ordem de classificação concordar em assumir a execução do remanescente de obra, serviço ou fornecimento, inclusive de preço do licitante vencedor, cabe à administração realizar a licitação. Perdão, eu até vou constar aqui a assessoria, porque eu acredito que teria que ser retirado, né? Então, na verdade, eu até pedi à Secretaria do Pleno, na verdade, não tem esse inciso 2, o 2 eu vou ler agora. Na hipótese de licitante remanescente atendida a ordem classificatória concordar em assumir remanescente de obra, serviço ou fornecimento, todas as condições ofertadas pelo licitante vencedor deverão ser respeitadas, inclusive as atinentes ao preço global e preços unitários. É o voto síntese, senhor presidente. Muito bem. Os senhores que votam de acordo com o relator permaneçam em silêncio. Aprovado por unanimidade o processo 20.936, de 2017, relatoria do conselheiro Luiz Carlos Pereira, resolução de consulta 24 de 2017, Departamento Estadual de Trânsito, consulta, respondeu o consulente, nos termos do voto do relator, publique-se.